Carvalho, símbolo de força, resistência, maturidade, firmeza, de longevidade. Árvore que tem a capacidade de resistir às tempestades e adversidades, porque possui raízes tão profundas e frondosas que não é destruída diante dos ventos. E é isso que somos. Isso é o que a Igreja Assembleia de Deus de Alagoinhas se tornou: Carvalho de Justiça. Porque o Espírito Santo está sobre nós e nos ungiu para levar boas notícias aos pobres, nos enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Somos chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação de sua glória. Hoje celebramos e nos alegramos diante do nosso Deus pelos anos que tem nos oportunizado neste lugar, pelo privilégio de fazer parte desse povo e pela alegria de servir ao seu reino. Somos abençoados por essa família, pelos irmãos, nossas lideranças, por um templo confortável onde podemos cultuar. Mas nosso início não foi marcado pelo conforto, praticidade, muito menos por luxo, mas sim pela simplicidade, humildade e pelo fervor e amor de quem entrega sua vida pela obra do Senhor. Nosso início foi simples, muito simples, mas repleto daquilo que muitos de nós têm deixado para trás: oração, o fervor e principalmente o primeiro amor. Daniel Berg, Gunnar Vingre, nomes que todos nós conhecemos e reconhecemos a importância por serem os pioneiros na história da Assembleia de Deus no Brasil. Mas hoje queremos citar os nomes de outros pioneiros, aqueles que com o auxílio do Senhor construíram a obra que conhecemos. O irmão José Guimarães, José da Silva Santana, a jovem Florência, a irmã Eloides, Irineu, José Ramos, Maria Ramos, o irmão Roque Braga, a irmã Clarice Pereira. E o que dizer da irmã Hermenegilda, o pastor Manuel Francisco, o pastor Jorge Monteiro da Silva e tantos outros que fizeram parte do início desse trabalho. Anônimos, a maioria deles sequer encontramos registros ou fotos, mas não foram esquecidos pelos céus. Foram eles que doaram seu tempo, terrenos, dinheiro, que cuidaram da obra com amor e zelo. Foram eles e tantos outros que enfrentaram obstáculos e desafios, que não deixaram a distância, desconforto ou qualquer outra situação adversa os pararem. Foram eles que deram a vida por esta obra. Foram eles. E graças ao Senhor e a homens, mulheres, jovens como esses é que estamos aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Cada povoado tem uma igreja e o diabo já perdeu a peleja. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu, nunca mais Aqui nesse terreno foi construída uma congregação. A primeira de Alagoinhas, uma irmã chamada Maria Ramos, casada com um irmão chamado Irineu, que doou para a igreja, e eu acho que eles mesmos, junto com os irmãos novos, bem pouquinho, construíram aqui a congregação. E eu tive um prazer, e aos meus 13 anos de idade, ser zeladora dessa igreja. 13 anos de idade. Eu aqui ouvi minha mãe receber uma cura, porque minha mãe tinha muitos filhos e teve uma grande hemorragia. E papai botou a gente para orar, só tremia e só orava. E um vizinho
morava na casa do mesmo terreno do dono daqui. Ouvi o papai botar a gente para orar de noite. E aí bateu na porta. Seu Augusto, o que é que está acontecendo aí? Aí disse, é Zilda, que está aqui com hemorragia muito grande. Ele disse, vou na Petrobras ali pegar a ambulância e levar sua esposa para o hospital. Quando ele chegou lá, o médico disse à mamãe, a senhora estava com um pé dentro da sepultura e outra. Sua fé e a oração que você disse que os meninos estavam fazendo, Deus lhe deu a vida de novo para você criar os meninos. Minha mãe morreu tem 6 anos, com 93 anos. Olha, a animação era melhor, porque a gente mesmo não tinha carro, não tinha ônibus. Meu pai tinha uma bicicleta velha e eu cansei de tomar queda nessa bicicleta indo para a Praça Kennedy com meu pai. Mas os crentes vinham terça-feira da Praça Kennedy e saía de lá da Praça Kennedy e vinha para culto aqui de oração e culto de quinta-feira. E nós não tínhamos transporte, era no 11 meses. A mãe arrumava os meninos tudo, a gente ia para a escola dominical. De tarde botava os meninos para dormir, de noite subia de novo para o culto domingo, na Praça Feira. E agora a gente não vê muito isso, mas estamos precisando voltar ao primeiro amor. Né? Concernente à oração, tinha muito período de oração mesmo aqui. Tinha assim, culto matutino, papai acordava a gente vinha para o culto matutino. Tudo ao modo de 64, né? Naquela época, era de um jeito que até as brincadeiras das crianças eram de culto. Dizendo isso, diz tudo. Né? Até as brincadeiras de irmãos dentro de casa, tinha cantor, tinha pastor, tinha pregador, tinha tudo. Era nós mesmos. Eu mesmo tenho uma irmã que ela foi batizada com o Espírito Santo com 6 anos, ela desmaiou. Passou mal, a mãe correu, deu água, sacudiu, que é minha irmã Semi. E tudo isso eram as brincadeiras de filhos de crente. Então, naquele tempo, tudo indica que o povo era mais ligado às coisas de Papai do Céu. Né? O Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Quando começou aqui, eu era criança, né? A igreja começou na construção já. Noite depois do culto, nós íamos lá no Cachorro Mago, um bairro que tem aqui embaixo. Lá nós trazíamos areia na cabeça à noite. Fomos lá na igreja para no outro dia os irmãos trabalharem. Fui batizado aqui, eu tinha 12 anos. Nosso primeiro pastor foi Manuel Fernandes. Quando nós chegamos aqui, ele já estava de saída. Nós fomos levar ele, naquele tempo era trem, não era negócio de ônibus não. Nós fomos no trem levar ele despedido, a igreja toda chorando. Eu me lembro que eu pequeno também chorava. Por que todo mundo chorando assim? Na despedida dele. Aqui a igreja era muito fervorosa, né? A gente quando via de longe já via as pessoas cantando e chorando. E muitas pessoas foram curadas, batizadas com o Espírito Santo. Eu mesmo tinha uma campanha de oração 6 horas da manhã, Jesus batizou com o Espírito Santo. E era oração constantemente, né? Hoje eu acho que é porque a ocupação é maior, né? As pessoas hoje se afastam muito assim do período de oração. Naquele tempo, eu mesmo quando ia trabalhar, antes de trabalhar, tinha um período de oração aqui de 7 horas da manhã, a igreja se reunia para orar. O pastor João nos ensinava muito a vir orar antes de trabalhar. Hoje é diferente, né? Porque as pessoas se ocupam com muita coisa, é com o descuidado da vida, né? É com o trabalho, é com a aparência física, fazer academia, é com essas coisas, e esquece da oração, né? E a primeira coisa da nossa vida deveria ser, como nós estamos estudando hoje, como Abraão buscar o altar de Deus. Né? Então o que está faltando é isso, nós nos aproximarmos mais de Deus. Aonde eu me encontro nesse momento, aproximadamente, a distância daqui a 100 metros, onde eu via todo da igreja aqui na Praça Kennedy, aqui no início da Praça Kennedy, o povo ficava abismado, porque aquele povo ora tanto assim, ora tanto alto, e era ali onde Deus nos abençoava, Jesus Cristo ouvia as nossas orações, nos abençoava, batizava com o Espírito Santo. Eu levanto as minhas mãos para o céu diariamente, agradecendo a Deus por Ele ter me chamado para esta igreja ainda no tempo da minha infância, quando eu tive aqui meu primeiro pastor, por nome Antônio Lourenço da Silva. Meus irmãos, no início era difícil, mas nós evangelizávamos toda essa cidade. Observem bem que antigamente nós não tínhamos transporte, não tínhamos condições como nós temos hoje. Saíamos daqui a pé aos domingos à tarde, evangelizando.
eu ia lá para o final do mundo. Então o povo não cansava de evangelizar. Não tinha chuva, não tinha frio, não tinha só quente. Os líderes do passado diziam: esses meninos eram o futuro desta igreja e eu era um dos meninos do futuro desta igreja. Eu aconselho a todos vocês, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador, não desista dele por nada, não abra por nada, porque a melhor escolha que vocês fazem é tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Meu pai, João Evangelista, começou a trabalhar nesta igreja, onde os irmãos, quando a gente vinha para cá, via os gritos de aleluia, glória a Deus. E ao chegar, entrar, a gente não via mais a voz de ninguém ou comentar alguma coisa, por causa dos aleluias que cobria. Então era maravilhoso. Aí também tínhamos a faxina da igreja, onde não tinha assim uma zeladora específica, mas todo mundo ajuntava para ajudar, tanto os jovens como os velhos, todo mundo ajudava a limpar a igreja. Sabe como era? A gente, quando tinha uma festa assim, aí a gente ia para outros lugares, pegar areia branca, jogar no chão da igreja, minha filha, e pegar pitanga e jogar no chão. E aí ficava toda a igreja bem arrumada. Mas agora, como você vê, que já temos até zeladora, que é ajudada então pela igreja. Então, vemos agora como está a nossa igreja, bem arrumada, bem organizada. E a nossa evangelização, como não era para ganhar almas para Jesus? Quando ajuntávamos, era muita gente mesmo que queria as evangelizações. E ali Jesus salvava, e aí a obra do Senhor foi crescendo. E não ficou só lá, se estendeu, onde temos agora várias congregações. Tínhamos o culto das maravilhas, onde Deus operava maravilha, onde Marquinhos muitas vezes estava conosco, né? Pastor João, pastor Joezé, sempre estava conosco. E Jesus curava. Eu vi com meus próprios olhos Jesus ressuscitando, Jesus batizando com o Espírito Santo, onde também a minha vida eu recebi um desses milagres, que eu tinha um problema no rim, já tinha deslocado e Jesus me curou. É bênção sobre bênção nas nossas vidas. E quem diria que o que foi iniciado com pontos de pregação se espalharia por toda a cidade, alcançando diversos bairros de Alagoinhas e atravessando fronteiras. Bolívia, África e muito em breve o Peru. Grandes coisas o Senhor fez, tem feito e continuará fazendo no nosso meio e através de nós. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, ao nosso Deus eternamente. A glória é do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor, que a minha visão, observando a obra do Senhor em Alagoinhas, é uma visão de agradecimento a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito ao longo desses 80 anos. Por aqui passaram grandes servos do Senhor, santos homens de Deus e até mulher que cooperou desse trabalho de forma maravilhosa. E hoje nós estamos usufruindo todo o trabalho que esses homens e mulheres fizeram aqui em Alagoinhas. A minha gratidão a Deus é porque eu faço parte dessa história em dois contextos. Primeiro, como membro dessa igreja, quando aqui retornei em 2015, agora já como pastor dessa igreja, mas eu congreguei aqui. E mais atrás ainda, meu pai, nos anos 66 a 67 a 73, meu pai foi pastor aqui, pastor Manuel Marques. Então a minha história está aqui também nessa igreja. E hoje, como pastor, depois de todo esse caminhar, retornando aqui e sendo agora já pastor, minha vida ministerial começou aqui também, eu tenho que destacar isso. Louvo a Deus pela vida do pastor João Evangelista, nosso saudoso pastor, pela vida do pastor Joezé, homens que Deus deu a revelação de entender que eu tinha chamada de Deus, e hoje eu estou aqui pela misericórdia do Senhor como pastor dessa igreja e ainda
muito esperançoso em ver muito mais feitos de Deus nesta igreja, nesta cidade, porque eu creio que os propósitos de Deus para esta igreja ainda estão por vir. Eu estou dizendo os propósitos maiores. Eu tenho certeza que esta igreja vai estar sendo contemplada com muita alegria, muita graça de Deus, né? A presença santa do Senhor, almas, multidões de vidas se convertendo. Eu tenho esta confiança que esse tempo ainda está por vir e está a caminho, eu creio nisso. Queridos irmãos de Alagoinhas, um grande abraço, parabéns pelos 80 anos de atividades da Assembleia de Deus aí em Alagoinhas, e eu tenho o privilégio, a honra de fazer parte dessa história. 20 anos passei em Alagoinhas, dos quais 6 anos quase como presidente da igreja. Uma igreja abençoada, que Deus estendeu as suas mãos e que há de prosperar a cada dia até a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que em breve possamos estar juntos de novo para louvar a Deus em algum culto desse aí. Parabéns e muito sucesso. Um grande abraço para todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou a primogênita de 9 filhos do casal João Evangelista e Alcina da Graça. E a mim coube resumir em 1 minuto os 3 primeiros anos da primeira gestão deles, de janeiro de 1961 a janeiro de 1964. E eu vou dizer à igreja a mesma resposta que meu pai deu quando ele foi entrevistado há 30 anos atrás, o que marcou quando ele esteve a primeira vez em Alagoinhas nos seus 3 anos. E ele respondeu que foi o amor dos irmãos, a preocupação dos irmãos, o compromisso que os irmãos tinham em estar ajudando a família pastoral, sem jamais arredar em pé de perto dele. E é esse o sucesso do pastor. Quando os irmãos chegam junto, tudo dá certo. Parabéns, igreja, pelos seus 80 anos.